Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e quero mostrar pra vocês como é que se faz o molde e a costura de uma blusa como essa, a blusa kimono. Então deixe seu like e se inscreva no canal e vamos lá! Para fazer a nossa modelagem, eu vou começar esquadrando uma linha aqui apoiada na dobra do meu papel. E essa linha eu vou fazer tracejada porque ela não faz parte do molde, ela é só linha de referência. Nessa linha, eu já vou marcar 9 centímetros, isso vai ser a abertura do meu decote. E do centro, para baixo, eu vou marcar 1,5 centímetros. Vou aproveitar esse meu esquadro e já fazer uma linha esquadrada bem próxima aí dessa dobra, para depois partir o meu desenho de decote. Isso ajuda com que não forme bico no centro da peça. E eu não paro a curvatura do decote na linha de referência, eu subo ela 1,5 centímetros. Agora, nessa linha de referência, que a gente começou fazendo molde, eu vou marcar metade da medida do meu ombro a ombro. É a medida que a gente tira de ossinho até o ossinho na parte de cima do nosso ombro. E vou esquadrar uma linha aí vertical para baixo e vou marcar 2 centímetros. E agora sim eu vou ligar no finalzinho lá do meu decote. Mas eu não paro a linha nesse ponto de 2 centímetros, eu estico ela. Nessa linha que eu estiquei, a partir daquele ponto dos 2 centímetros, eu vou marcar o comprimento da minha manga. Eu tô usando aqui um comprimento de 32 centímetros. E eu vou esquadrar, apoiado nessa linha, para fazer a barra da manga. Eu vou fazer ela com 10 centímetros. Vou voltar naquela minha linha que eu esquadrei para baixo com os 2 centímetros e vou esticar ela mais um pouco. Então, eu vou descendo essa linha de referência, pode ver que é tracejada porque ela não é molde, ela é só apoio. E eu vou usar, a partir do desenho do ombro dessa peça, a medida dos metade do seu ombro a ombro, mais 3 centímetros. E nesse pontinho, eu vou voltar a esquadrar, é onde eu vou desenhar, vai ser o posicionamento do meu busto, Então, onde eu vou desenhar minha medida de busto. Então, eu utilizo esse ponto para esquadrar, mas eu preciso esticar um pouquinho mais essa linha para que ela chegue na medida de 1/4 do meu busto. Se você tem a medida de busto maior que o seu quadril, é só você depois usar a mesma medida na parte de baixo e fazer ela toda reta na lateral. Bom, vou agora fazer o comprimento da minha blusa. Eu vou medir do meu ombro até a altura do meu quadril e vou esquadrar uma linha aí de referência, que é onde eu vou colocar minha medida de quadril. Como eu falei, se você tem um busto maior do que o seu quadril, você já vai descer fechando aí um retângulo, ligando busto e quadril ao mesmo tempo. No meu caso, o quadril é muito maior que o meu busto, então eu tenho que marcar quadril embaixo e busto em cima. E ó, vou ligar um com o outro aqui tracejado para vocês verem que tem essa diferença quando o busto é menor do que o quadril. Outra coisa que eu fiz é deixar ela 5 centímetros mais comprida que o meu quadril. Então, eu medi um pouquinho mais para baixo, 5 centímetros. Marquei novamente a medida de 1/4 do meu quadril e liguei reto, tá? Então, eu não quis que a minha kimono ficasse no meu quadril, ficasse um pouco mais para baixo. Agora é só ligar a barra da manga lá na sua medida de busto. Eu tô ligando tracejado para vocês verem como é que vai ficar. Forma uma quina, eu não posso ter essa quina na costura, então eu vou arredondar para depois fazer o desenho completando aí o formato do meu molde. Agora vou voltar lá naquele ponto de ombro lá em cima, vou esquadrar uma linhazinha de apoio para baixo e a partir da linha de referência eu vou medir mais 1,5 centímetros. Então quer dizer que a minha frente ela vai ser mais baixa do que as minhas costas. E eu vou ligar tracejando essa linha lá na barra da minha manga. Eu fiz isso porque eu quero um acabamento na frente. E eu quero esse acabamento como se fosse um recorte de 4 centímetros. Então, do decote para lateral, eu marquei 4 centímetros. E aí sim, ó, vou ligar a barra da minha manga lá naquela marcação de 4 centímetros. Então, isso vai ser meu ombro da minha peça.
Vou marcar o comprimento aí do decote de 35 centímetros e vou ligar lá no decote que eu já tinha começado a desenhar. Eu não finalizo, tá? Na borda, eu vou arredondar esse acabamento. Então, eu tenho costas, parte mais alta, lateral e fundo. Recortei aqui para vocês verem. Então, eu tenho dobra, né, toda a margem de costura em volta. Eu deixei 1 centímetro de margem toda a volta. Tem a dobra do papel e ele é uma vez. E a parte da frente é essa linha avermelhada, com decote mais profundo, a mesma lateral e a mesma manga. Então, tá aqui com margem de costura de 1 centímetro em toda a volta. Esse não é na dobra do papel, esse é inteiro. Vou voltar aqui esse meu molde só para mostrar aqui a frente, onde ficou faltando aqueles 4 centímetros. Eu fiz um acabamento para esse pedaço. Então, eu medi aquela frente e cortei uma tira que tem aí 10 centímetros de largura, tá? Então, ela vai ser posicionada, costurada aí nessa frente. E depois eu fiz uma faixinha com a largura de 3 centímetros e um comprimento de 40 centímetros ali, só para fazer o acabamento do meu viés do decote. Ela vai ficar bem mais comprida, tá? A gente tira o excesso depois. Vou fazer o acabamento justamente dessa faixa de viés. Então, eu tenho ela aqui, ó, cortada, vou dobrar ela ao meio e eu vou costurar por fora do meu decote das costas. Não me preocupo em dar acabamento em overlock nem zigue-zague. Eu vou costurar ela dessa forma mesmo, porque é ela que vai fazer o acabamento. Então, ó, tirei os excessos, lembra que eu falei que eu cortei ela maior? Então, ela tá presa pelo lado de fora. Agora, eu vou virar ela toda pro lado de dentro. Então, quando eu virar, eu consigo costurar ela novamente. Pode ver que a borda do tecido vai ficar costurada de um lado e vai ficar rebatido do outro. Então, isso chama um acabamento por viés. Então, é só rebater esse acabamento nesse decote. Tá, então tá aqui feito o acabamento, bonitinho, sem precisar de overlock. Agora eu vou pegar a minha frente e a faixa de acabamento do decote e vou dobrar ela ao meio. E vou aplicar nesse decote. Só que eu não vou fazer assim de frente, tá? Eu vou colocar ela pela parte de dentro da peça. A costura vai ficar exposta. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu optei em trabalhar nessa peça com a costura francesa, para não haver necessidade nem de overlock, nem de zigue-zague. Então, eu vou costurar nesse momento com a costura para fora da peça. Então, eu costurei aí com uma borda de meio centímetro, tá? Então, eu apliquei esse acabamento, tá vendo, tá? Só que eu não posso deixar essa costura aparecendo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou, com a ajuda da tesoura, tirar o excesso aí de tecido ou de desfiado, lembrando de não cortar a costura, nem chegar muito perto para ela não desfiar e depois descosturar, mas é tirar o máximo possível que eu tiver de excesso. E agora eu vou dobrar direito sobre direito e costurar novamente com a distância de um calcador. Então, o que vai acontecer? Aquela costura anterior que eu refilei com a tesoura vai ficar escondida nessa nova costura, dentro dessa nova costura. Então, isso vai ser a minha costura francesa. Eu posso usar isso para qualquer tipo de peça, quando eu não quero utilizar ou quando eu não tenho zigue-zague ou overlock. Ó, deixa eu mostrar para você como é que fica aqui no direito. Ó, tá vendo? Fica uma costura normal, escondida e por dentro, ó, bem acabada, sem nenhum tecido desfiando. Agora eu vou voltar a pegar novamente as minhas costas com a minha frente e vou fazer costura francesa na união desse ombro, tá? Então, eu vou costurar pelo lado direito e depois vou refilar o excesso de tecido e costurar novamente pelo lado avesso. Então,
Tô aqui fazendo a parte do direito. Então, eu tenho a costura pro lado de fora da peça. E aí sim vou refilar. Depois que eu refilar, viro novamente a peça para o avesso e vou rebater essa costura, né? Vou fechar essa costura, escondendo a costura anterior dentro dessa nova costura. Então, com a distância de um calcador, eu faço essa nova costura. E agora, ó, ficou bem acabada, nada desfiando. Agora podemos fechar toda a minha lateral, começando da barra da manga, desde a ponta da barra da manga até a ponta lá do meu quadril. Então, é só fechar toda a lateral de um lado e do outro da peça. Então, tudo que eu tô fazendo de um lado, eu tenho que repetir do outro. Também estou fazendo costura francesa. Nessa peça, praticamente eu só usei costura francesa. Então, novamente, eu vou ter que refilar e rebater a costura, né? Não é rebater, é recosturar. Pronto, então com as laterais todas fechadas, eu já tô com a blusa pronta para fazer as barras, tá? Então, eu vou fazer barra da manga de um lado e do outro e vou fazer barra na peça. Eu tô usando aqui uma barrinha de 2 viras, então eu dobro meio centímetro e dobro mais meio centímetro. Uma espécie de barra lenço, não muito fina. Na parte de baixo, eu vou fazer uma barra de 2 viras também, só que eu vou mudar a medida. Eu vou dobrar meio e depois eu dobro mais 1 centímetro. E está pronta a sua blusa kimono. Obrigada por ter assistido esse vídeo e até mais!